Sejam todos muito bem-vindos a esta análise profunda. Hoje o foco recai sobre um cenário de consultório que mescla o rigor implacável da neurociência com uma das questões sociais mais complexas do envelhecimento populacional. Com certeza. É um tema denso. Muito. E para estabelecer o panorama logo de cara para quem nos ouve, os futuros especialistas em medicina do tráfego, o Brasil possui atualmente cerca de 200 mil pessoas convivendo com a doença de Parkinson. Um número expressivo. Sim. E os dados epidemiológicos mostram que surgem aproximadamente 36 mil novos casos a cada ano. Exato. E com o envelhecimento expressivo da nossa base demográfica, manter a independência através da direção veicular é vital para a saúde mental e física do idoso. Sem dúvida. Mas o Estado tem um papel do qual não pode abrir mão, né? Que é o de garantir a segurança viária de toda a coletividade. O que traz um peso imenso para o exame de aptidão física e mental. A inaptidão definitiva para conduzir veículos automotores representa na jornada do paciente idoso um marco devastador. A literatura médica frequentemente descreve essa perda da CNH como uma das mais dolorosas do envelhecimento. Ela está intimamente associada a uma cascata de eventos, como quadros de depressão aguda, Isolamento social. isolamento, sedentarismo e uma redução drástica da mobilidade geral. Por causa desse impacto imenso, a canetada do médico perito examinador não pode, sob nenhuma hipótese, ser baseada em intuições clínicas. Ou naquelas avaliações superficiais de consultório, sabe? Nem pensar. Ela exige substratos neurológicos sólidos e critérios estritamente objetivos. É por isso que a nossa base documental para o mergulho de hoje é a Diretriz Médica da ABRAMET, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que foi publicada em 2022. O documento intitulado Preditores Clínicos de Aptidão para Dirigir em Pessoas com Doença de Parkinson e Outras Síndromes Parkinsonianas. Exatamente. Essa sessão foi desenhada para funcionar como uma verdadeira masterclass. O objetivo aqui é municiar os estudantes, os residentes e os futuros médicos do tráfego com um arsenal técnico. Baseado nas melhores evidências disponíveis. Para que a decisão lá na ponta, no consultório, seja sempre justa, embasada e, acima de tudo, segura. O que é fascinante analisar aqui, logo de partida, é a evolução da nossa própria compreensão médica sobre o ato de dirigir. Como assim? É que durante muito tempo, a propedêutica clássica considerava a condução veicular quase como um reflexo motor condicionado. Algo automatizado, né? Isso. Mas, quando olhamos para os estudos de neuroimagem funcional modernos, a diretriz deixa muito claro que estamos lidando com uma das tarefas mais complexas que o cérebro humano pode executar. Certo. Vamos desdobrar isso, porque eu gosto muito de pensar na direção como uma verdadeira sinfonia neurológica. Uma ótima analogia. A tecnologia de imagem nos mostrou isso de forma inegável. Quando os pacientes são colocados em simuladores de direção acoplados a máquinas de fMRI, a ressonância magnética funcional, Ou são avaliados via PET scan e SPECT. que mapeiam o metabolismo da glicose e o fluxo sanguíneo cerebral em tempo real. O cérebro literalmente acende como uma árvore de Natal. Múltiplas redes são ativadas em frações de segundo. Sim. Por exemplo, a rede que envolve as regiões frontais, parietais e occipitais é a responsável direta por processar a condução em alta velocidade. Enquanto aquela noção intuitiva de manter uma distância segura do veículo da frente, o chamado time to collision, correlaciona-se com a ativação intensa do córtex cingulado anterior. E o simples ato de frear ou desviar de um cachorro que cruza a pista exige uma comunicação instantânea entre a rede parieto-frontal e o cerebelo. Sem contar a plasticidade estrutural exigida por tudo isso. Há aquele estudo clássico e sempre referenciado com os motoristas de táxi de Londres. Esse estudo é fantástico. Para memorizar e navegar por um mapa urbano altamente labiríntico ao longo de anos de profissão, esses condutores desenvolvem um volume fisicamente maior de substância cinzenta no hipocampo posterior. Em comparação com a população em geral, cérebro se remodela anatomicamente. Para dar conta do processamento espacial avançado que o trânsito exige. Sabendo de toda essa demanda metabólica e estrutural, a grande questão clínica é o que acontece quando a doença de Parkinson se instala nessa rede tão finamente afinada. Aí que está o desafio. Porque não estamos falando apenas de um tremor na mão.
É uma doença neurodegenerativa que ataca os gânglios da base e compromete sistemas inteiros de neurotransmissores, dopaminérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos. A diretriz da Abramet compila 3 frentes de evidências práticas sobre o comportamento desses condutores no trânsito. A primeira vem dos chamados estudos naturalísticos. Certo. Isso, onde câmeras e sensores são instalados no próprio carro do paciente para monitorá-lo no dia a dia. E o que esses sensores nos dizem? Eles mostram que os pacientes têm alguma autopercepção do declínio. Eles tentam compensar fazendo viagens mais curtas, evitando rotas desconhecidas, direção noturna ou sob chuva. Faz sentido. Mas, paradoxalmente, as telemetrias revelam que eles tendem a exceder os limites de velocidade das vias com muito mais frequência do que condutores saudáveis. Olha só. E a segunda frente de evidências, e é aí que entra o valor inestimável dos estudos em simuladores de direção para quem vai avaliar esses pacientes. No ambiente controlado do simulador, as falhas compensatórias ficam evidentes. Os dados mostram que condutores com Parkinson apresentam tempos de reação motora significativamente mais lentos quando uma luz vermelha acende. Eles mostram imprecisão na manutenção do veículo dentro da faixa de rolamento também, não é? Exato. E uma dificuldade imensa em atingir a força de frenagem necessária no tempo adequado. Além disso, esquecem ou ignoram placas de trânsito recém-passadas. O que aponta para um declínio claro na memória de trabalho. Mas o achado mais contundente do simulador é a falha catastrófica na dupla tarefa. A divisão de atenção. Isso. Se o paciente precisa processar o trânsito e, simultaneamente, ouvir uma instrução do GPS ou prestar atenção a um pedestre na calçada, a sobrecarga cognitiva faz com que o número de colisões aumente de forma exponencial. E isso se traduz de forma alarmante quando vamos para a terceira frente, os estudos realizados em vias públicas no trânsito real. Os dados são bem duros. As taxas de falha em testes padronizados de direção variam de 30% a 56% para condutores com a doença. Enquanto o grupo controle de motoristas saudáveis apresenta taxas de reprovação que ficam entre 0% e 24%. E há um dado muito específico que a diretriz destaca e que todo futuro perito de trânsito precisa ter em mente durante a anamnese. A conversão. Exato. O maior calcanhar de Aquiles desses motoristas na vida real é a conversão à esquerda, além da negociação em cruzamentos e rotatórias. Se conectarmos isso ao panorama geral do trânsito e à neurociência que acabamos de discutir, faz todo sentido. Uma conversão à esquerda em uma via de mão dupla sem semáforo é, neurologicamente falando, um pesadelo analítico. Uma sobrecarga absurda. O condutor precisa calcular a velocidade, o vetor de múltiplos veículos vindo em direções opostas, Monitorar se há pedestres na faixa transversal. planejar o arco do movimento do volante e executar a aceleração correta, tudo em um curto espaço de tempo. Isso exige o pico da função executiva do córtex pré-frontal e um processamento visoespacial perfeito do lobo parietal. Exatamente nesse cenário de altíssima exigência computacional que a disfunção executiva sutil da doença de Parkinson se manifesta de forma mais fatal, resultando em sinistros. Com essa compreensão do risco ambiental, como o médico do tráfego identifica essas barreiras durante o exame físico e mental lá no consultório? Olhando primeiro para os preditores clínicos motores, que são os mais clássicos. A bradicinesia, que é a lentidão global dos movimentos, e o congelamento motor, o chamado freezing. Imagine a consequência de um bloqueio motor transiente, um freezing, afetando a perna direita, no exato milissegundo em que o condutor precisa tirar o pé do acelerador. E pisar fundo no pedal do freio porque um caminhão tarou bruscamente à frente. A colisão é inevitável. Além do congelamento, há o tremor de repouso. Embora ele costume diminuir temporariamente quando o paciente inicia um movimento intencional. Sim, mas a literatura médica alerta que o tremor se agrava severamente sob estresse físico e mental. E poucas coisas geram mais estresse cognitivo agudo do que navegar em um engarrafamento caótico. Ou dirigir sobre uma chuva intensa. Outro ponto crítico é a instabilidade postural, associada à rigidez axial, não é? Com a progressão da doença, o paciente adota frequentemente uma postura cifótica,
com a cabeça, os quadris e os joelhos fletidos. E um paciente rigidamente curvado para frente ao volante perde drasticamente o seu campo de visão. A visão periférica e a percepção superior do ambiente externo ficam totalmente comprometidas. Como tentar enxergar um semáforo suspenso, por exemplo. O que nos obriga a quebrar um paradigma muito comum entre os estudantes de que a doença de Parkinson é uma patologia exclusivamente motora. De forma alguma. A diretriz é bastante incisiva ao demonstrar que os déficits visuais e cognitivos muitas vezes precedem a incapacidade motora limitante. Por exemplo, a sensibilidade ao contraste cai de forma vertiginosa nesses pacientes. Que significa que, em condições de neblina, chuva ou na luz do crepúsculo, o risco de colisões automobilísticas literalmente dobra. Porque o condutor simplesmente não consegue discernir os contornos de um veículo cinza no asfalto molhado. E no aspecto neuropsiquiátrico, os números são avassaladores. A longo prazo, dependendo da coorte populacional estudada, até 83% dos portadores desenvolverão algum grau de demência. 83%. E após os 85 anos de idade, 65% apresentarão o quadro demencial completo, com lentificação do raciocínio, apatia severa e colapso das funções executivas. O que impõe um desafio logístico real. Na dinâmica de uma clínica credenciada de medicina do tráfego, o perito examinador não dispõe de horas para aplicar uma bateria de testes neuropsicológicos extensos em cada candidato idoso. Ele precisa de uma ferramenta de triagem que seja extremamente rápida, mas clinicamente validada. É por isso que a diretriz recomenda fortemente o uso do Minicog como padrão ouro para o rastreio de alterações cognitivas nesse cenário específico. O Minicog é um instrumento engenhoso que leva no máximo 3 a 4 minutos para ser aplicado e possui uma acurácia comparável ao clássico mini-exame do estado mental. Como ele funciona na prática? Ele consiste na memorização imediata de 3 palavras não relacionadas, seguida pelo teste do desenho do relógio. Onde se pede ao candidato que desenhe um mostrador circular. Posicione todos os números e marque uma hora específica, como 11 horas e 10 minutos. E após o desenho, pede-se que ele evoque as 3 palavras iniciais. E a genialidade do teste do relógio para a medicina do tráfego é que ele não testa apenas a memória. Para desenhar os ponteiros marcando 11 e 10, o paciente precisa planejar o espaço do círculo. Colocar o ponteiro das horas no 11 e inibir a vontade de colocar o ponteiro dos minutos no número 10. Redirecionando ele para o número 2. Isso testa planejamento espacial, abstração e, principalmente, inibição de resposta pré-frontal. Exatamente as mesmas funções necessárias para não avançar o carro de forma impulsiva em um cruzamento. Mas a diretriz faz uma ressalva importantíssima para a demografia brasileira. Muito importante. Em candidatos não alfabetizados, com baixa escolaridade ou sem exposição cultural a relógios analógicos, o teste do desenho deve ser substituído por tarefas de subtrações em série. Como diminuir de 7 em 7 a partir de 100. Isso, para evitar falsos positivos por barreira educacional. Exatamente. Agora, avaliamos as falhas motoras e as limitações cognitivas. Mas isso levanta uma questão essencial e talvez a mais contraintuitiva da nossa análise. Diga. O maior perigo súbito para o condutor com Parkinson muitas vezes não emana da neurodegeneração em si, mas sim da própria farmacologia que o mantém funcional. O tratamento medicamentoso. Aqui é que a coisa fica muito interessante e perigosa. A introdução da levodopa na história da medicina foi um milagre que devolveu movimento e dignidade a milhões de pessoas. Mas o uso crônico dessa substância, frequentemente associado aos agonistas dopaminérgicos modernos, como o pramipexol, traz um risco inaceitável para a segurança viária se não for monitorado. Estamos falando da sonolência excessiva diurna, ou SED. E o quadro mais dramático dentro da SED são os chamados ataques de sono. Não é aquele cansaço progressivo de quem dirigiu por 10 horas seguidas. O paciente literalmente adormece de forma súbita, em frações de segundo. Sem nenhum aviso prévio ou sinal de alerta. Com o pé no acelerador e as mãos no volante. Um perigo enorme. Além dos ataques de sono induzidos por agonistas dopaminérgicos,
O receituário do paciente costuma incluir anticolinérgicos, amantadina, selegilina. E esses medicamentos podem induzir um espectro de efeitos adversos que vão desde hipotensão ortostática profunda crônica, Que pode causar síncope ao volante. até quadros de alucinações visuais, delírios e arritmias cardíacas. Para o médico perito examinador, identificar a presença e a gravidade desses efeitos colaterais não é uma escolha. É uma obrigação legal. E como o perito detecta essa probabilidade de ataques de sono de forma objetiva na sala de exame? A diretriz torna mandatório o uso da escala de sonolência de Epworth. É um questionário muito simples, pontuado, que o próprio candidato ou familiar responde. Ele mensura a probabilidade real de um indivíduo cochilar em situações passivas do dia a dia. Por exemplo, a escala pergunta qual a chance de ele adormecer assistindo televisão sentado. Lendo um livro ou parado como passageiro em um carro por 1 hora. Uma pontuação elevada acende o alerta vermelho absoluto de inaptidão, pois o risco de um apagão em uma rodovia é iminente. Com todos esses dados coletados, o mini-cog para cognição, a escala de Epworth para medicação e o exame físico para a parte motora, o médico precisa de um GPS para entender onde o paciente se encontra na linha do tempo da doença. A diretriz da Abramet utiliza como base a escala de Ron-Yahr modificada, a escala HY. Que é o padrão ouro internacional para estadiamento clínico e evolutivo da doença de Parkinson. Ela começa no estágio 0, que é a ausência total de sinais visíveis, e progride até o estágio 5, onde a patologia confina o paciente à cama ou a uma cadeira de rodas de forma irreversível e com dependência total. E para quem estuda essa área, visualizar essa progressão no consultório é fundamental. No estágio 1, a doença é estritamente unilateral. O paciente tem um tremor leve apenas na mão direita, por exemplo. Mas o resto do corpo funciona bem. E os dados epidemiológicos confirmam que pacientes no estágio 1 não apresentam um aumento estatisticamente significativo no risco de causar acidentes em relação à população normal. O alerta vermelho dos sinistros acende de forma comprovada quando o paciente cruza para os estágios 2 e 3 da escala. O estágio 2 é o momento em que a doença se torna bilateral. Você observa no consultório aquele paciente que já apresenta lentidão ou rigidez nos 2 braços e pernas, Mas que se o examinador solicitar a marcha e fizer o teste do puxão dos ombros, ele ainda consegue corrigir a postura e não cai. Já no estágio 3, a doença bilateral se agrava e o paciente passa a apresentar instabilidade postural clínica e déficits de reflexo. Embora ainda consiga viver e caminhar de forma independente. É justamente nesses estágios 2 e 3 que as estatísticas de trânsito demonstram um pico severo no envolvimento em colisões frontais e laterais. E sobre a progressão entre esses estágios, a diretriz traz um dado de temporalidade fascinante, baseado em um grande estudo de corte do Instituto Nacional de Neurociência de Singapura. Eles mapearam o tempo médio que o cérebro leva para degenerar de uma fase para outra. E descobriram que a transição clínica mais lenta de toda a evolução da doença ocorre justamente entre o estágio 2 e o estágio 2,5. Essa janela dura, em média, 62 meses. Como a ciência sabe que essa é a taxa de progressão, o limite normativo que a diretriz estabelece para a validade do exame de aptidão não pode ultrapassar, de forma alguma, o período máximo de 2 anos. A biologia da doença dita o limite legal da habilitação. Com toda essa base fisiológica, farmacológica e de estadiamento bem sedimentada, a grande dúvida prática para o futuro especialista é como traduzir todo esse conhecimento clínico em um parecer legal definitivo dentro do consultório. Porque o Código de Trânsito Brasileiro e a norma ABNT 14970 não dão margem para improviso. Para garantir a uniformidade nacional, a Abramet desenhou um algoritmo de decisão composto por 5 cenários clínicos precisos. É essencial frisar que qualquer aptidão concedida a esses condutores é exclusiva e restrita à categoria B da CNH, ou seja, condução de veículos de passeio. Não existe nenhuma possibilidade de autorizar o paciente a exercer atividade remunerada profissional ou conduzir veículos pesados das categorias C, D ou E. Então, o que tudo isso significa na prática? Vamos materializar esses 5 cenários imaginando um paciente fictício, o Sr. João.
ao longo dos anos. Cenário 1. O senhor João chega à clínica aos 60 anos. Ele relata o diagnóstico recente de Parkinson. No exame físico, o médico constata uma deficiência física motora que se enquadra apenas como mínima ou leve. O rastreio cognitivo pelo Mini-Cog está absolutamente normal. E a escala de Epworth não aponta risco de sono. O veredito é claro. Ele é considerado apto, restrito à categoria B, com validade máxima de 2 anos. O médico cumpre o seu papel e o paciente mantém sua independência com segurança. Mas o cenário muda. Cenário 2. O senhor João retorna à clínica aos 65 anos para renovar. Ele continua com a cognição perfeita, Mini-Cog inalterado. Porém, durante a inspeção física e a avaliação da marcha, o perito nota um agravamento visível. A rigidez já é evidente e a deficiência física não pode mais ser chamada de mínima. O médico a classifica como moderada. Nessa zona cinzenta de déficit motor moderado, o examinador não tem autoridade clínica para deferir ou indeferir o exame sozinho ali na hora. Ele tem o dever ético e legal de suspender o processo e exigir o preenchimento de um formulário específico da diretriz, chamado Relatório Padronizado do Médico Assistente Neurológico. O neurologista particular do Sr. João deverá estadiar oficialmente a doença na escala HY e detalhar toda a medicação. E a resposta desse neurologista vai guiar os próximos passos. O que nos leva ao cenário 3. O Sr. João traz o relatório padronizado. E o neurologista atesta formalmente que, apesar do que parecia ser uma piora motora, a doença ainda está restrita ao estágio HY1, sendo estritamente unilateral e sem complicações sistêmicas maiores. Diante do documento, o perito do trânsito conclui o processo e concede o resultado apto, novamente categoria B, por mais 2 anos. Contudo, a neurodegeneração é implacável. Cenário 4. Imagine que, aos 68 anos, o relatório padronizado que o Sr. João entrega no balcão atesta que a patologia progrediu. O neurologista crava que ele se encontra nos estágios HY2 ou HY3 da escala. O comprometimento bilateral se instalou. Aqui a conduta torna-se rígida. O médico perito da clínica deve imediatamente considerar o candidato inapto temporário e encaminhá-lo compulsoriamente para a Junta Médica Especial, a JME, geralmente sediada no próprio Detran estadual. Lá, uma banca de especialistas fará uma análise aprofundada, muitas vezes com prova prática veicular, para decidir se ele ainda pode dirigir um carro convencional ou se a dirigibilidade só será possível com adaptações veiculares obrigatórias averbadas na CNH. E se a junta aprová-lo, o prazo de validade continuará sendo igual ou inferior a 2 anos. O peso dessa decisão começa a ficar claro, porque é a antessala do momento mais difícil, o cenário 5. O Sr. João chega aos 72 anos. O novo relatório neurológico é protocolado e atesta que ele infelizmente atingiu os estágios IGA4 ou LP5. A doença avançou para incapacidade grave, com instabilidade postural constante ou dependência de cadeira de rodas. A falha severa na resposta motora e a cognição muito provavelmente já foi atingida. Neste ponto extremo da escala HI, o comprometimento de todo aquele maquinário cerebral de planejamento e execução de que falamos no início torna o ato de dirigir incompatível com a vida. O veredito do perito encerra um ciclo de décadas. O Sr. João é declarado inapto definitivo para a condução de qualquer veículo automotor. É uma comunicação clínica dificílima, que exige empatia e acolhimento familiar por parte do médico. Ela marca o encerramento incontestável de uma fase vital da autonomia daquele idoso. Mas é uma decisão clínica inegociável em prol da preservação da vida dele próprio e da coletividade nas vias públicas. Exato. Para recapitular e amarrar tudo o que destrinchamos hoje para quem acompanha a formação em medicina do tráfego. A especialidade atua como um verdadeiro filtro de proteção social. A avaliação justa e técnica do candidato exige que o profissional não pule etapas. O rastreio executivo através do teste do relógio no Mini-Cog. A busca ativa pelos ataques de sono mascarados pelas medicações, usando a escala de Epworth. E a comunicação baseada em evidências com a equipe de neurologia, pautada estritamente pelos 5 cenários da escala de Roen e AR.
O papel do profissional que carimba o exame de aptidão física e mental carrega uma responsabilidade indescritível. O médico perito é o guardião do equilíbrio fino entre o direito constitucional inegável de ir e vir do idoso, garantindo sua dignidade pelo maior tempo possível, e a mitigação dos riscos de lesões e mortes no trânsito. É o tipo de avaliação clínica que pune com severidade o achismo e não tolera nenhum grau de imperícia. Uma masterclass, de fato, cobrindo da sinapse à legislação. Com certeza. E antes de encerrarmos o nosso mergulho nos dados, eu sei que a medicina não é estática, e a engenharia automotiva menos ainda. Qual é a reflexão final que podemos deixar para instigar a comunidade médica que lida com as diretrizes do amanhã? Se conectarmos o declínio do paciente ao panorama tecnológico que se desenha, isso levanta uma questão essencial para a próxima década. Nós detalhamos exaustivamente que o grande perigo neurológico na direção, a falha na conversão à esquerda, a lentidão extrema em cruzamentos, decorre da sobrecarga frontal executiva. Certo. Pois bem, até que ponto a iminente popularização em massa dos veículos autônomos e semi-autônomos de níveis avançados mudará todo esse jogo? Estamos falando de carros que assumem justamente a frenagem autônoma de emergência, a correção ativa de permanência em faixa e o sensoriamento de radar para evitar colisões em pontos cegos. Uma órtese neurológica automotiva. Exatamente! Se a máquina puder atuar compensando exatamente os déficits de processamento espacial do lobo parietal do idoso, será que em breve não teremos que reescrever completamente esses 5 cenários e permitir que pacientes no estágio HY4 voltem a ter autonomia sob supervisão algorítmica? Fantástico. A tecnologia pode redefinir o próprio conceito de inaptidão definitiva que estudamos hoje. Um pensamento provocador e brilhante para encerrar. É o futuro batendo a porta. A engenharia operando como extensão do cérebro falho para devolver a mobilidade. Aos futuros especialistas que vão assinar esses laudos e proteger nossas vias, fica o convite contínuo para questionarem as normas vigentes. Estudarem a intersecção entre neurodegeneração e engenharia viária. O trânsito é orgânico, a medicina está em constante revisão e a segurança baseada em evidências é o nosso único norte. Encerramos por aqui a nossa análise profunda de hoje. Continuem estudando e nos vemos na próxima sessão.